Mel, deixa eu te perguntar sobre a variante Delta que a gente viu vindo para cá, a gente está bem preocupado com ela. O que que falam bastante sobre isso, o que que é essa taxa R0 que o pessoal comenta tanto e por que falam que a Delta ela acaba sendo mais transmissível do que as outras? O que se tem hoje de estudo mostrando sobre isso? A gente tem alguns dados, né, especialmente de estimativas aquele R, né, que é o número básico de reprodução, ou aquele RT também que está atrelado, Uhum. né, mais a essa dinâmica da transmissão. O Isaac pode falar muito melhor que eu sobre isso, mas a gente sabe, né, que a gente tem algumas medidas, assim, para tentar mensurar, ou, por exemplo, o quanto uma pessoa infectada pela Delta consegue contaminar outras pessoas, né? Se esse R, por exemplo, fica na casa do 1 ali, significa que eu infecto para mais outra pessoa. Mas se ele começa a ficar muito alto, significa que uma única pessoa pode infectar mais de uma pessoa, 7 pessoas, 5 pessoas. E isso é complicado, porque se cada pessoa infectada vai infectar 7, então cada uma dessas 7 pode infectar mais 7. Daí a gente tem aquele crescimento exponencial e muito acelerado, né? Então, por isso que essas estimativas são legais, são interessantes da gente observar, mas elas também não contam a história toda, porque o ambiente também é muito importante para favorecer ou não que essa variante possa explorar o seu potencial de transmissibilidade, né? Mesmo uma variante com R alto, por exemplo, se tiver uma população que todo mundo está usando máscara, todo mundo está se cuidando, ela não vai conseguir se espalhar muito avidamente, né? Como comparado a uma população que não estaria fazendo essa adesão, por exemplo. Então, a gente tem até alguns exemplos no mundo, né, mostrando que quando essas medidas são bem implementadas, mesmo em lugares onde a delta é predominante, tu consegue dar uma segurada também nesses parâmetros da taxa de crescimento. Claro que também tem a questão da vacinação, tem muitos desses lugares também tem uma vacinação muito mais acelerada, estão num ponto muito mais adiantado que nós, mas a gente tem esses parâmetros, né, mostrando que a delta hoje é uma variante muito transmissível, talvez a mais transmissível que a gente viu até o momento, superando inclusive a alfa, que era realmente uma variante que tinha um ganho de transmissão, né, comparado com outras. Ô Mel, sobre a variante Delta, eu acho que o Isa tem um gráfico muito bacana sobre o Reino Unido, né? O que está Uhum. acontecendo por lá, dá para ter uma noção. Isso aqui é bem legal de ver, porque assim, olha o que acontece. Esse aqui é o gráfico de todo o período de casos do Reino Unido. Até vou aumentar ele aqui para a gente ficar mais fácil de enxergar aqui, ó. A gente vê que teve um pico lá em abril, que a gente achava horrível, né? E é horrível, mas foi muito superado pela segunda onda, pelo segundo aumento. Eles tiveram uma redução bem forte, eles fizeram um lockdown forte, tiveram uma redução. Aqui, né, que nem a Mel falou, medidas não farmacológicas. Não tinha vacina ainda, eles fizeram lockdown, conseguiram reduzir. Daí depois eles aumentaram aqui bastante, né, tiveram esse pico, daí aqui foi o surgimento da variante alfa, aumentou um monte, eles fizeram um lockdown bem forte aqui assim, né, foi 4 de janeiro o lockdown que eles fizeram, ó, esse pico aqui, esse dia com maior foi dia 8 de janeiro. Daí o que que acontece depois disso? Ó, eles têm uma redução muito forte, né, muito provavelmente pelo lockdown aliado ao aumento da vacinação, e aí eles têm um aumento de casos aqui, ó, dá para ver que tá tendo um novo aumento, né, a gente viu essa redução e a gente vê esse novo aumento. Só que quando a gente dá uma olhada no mesmo gráfico em relação a óbitos, ó, a gente tá tendo um aumento também, né, só que olha o quanto esse aumento é em relação ao todo, né, e por que isso? Por que que a gente percebe essa mudança? Porque se a gente olha aqui, ó, a população completamente vacinada, que é uma das informações que a gente botou recentemente no nosso painel, tem de todos os países do mundo, é legal de consultar, a gente consegue ver que eles já têm, ainda não é uma cobertura vacinal plena, não dá para se dizer, mas dá para ver que tem bastante gente completa, e aqui é que eu falo é completamente vacinada, seria 2 doses, no caso de vacina de 2 doses, né? Então, vacinas mais pessoas vacinadas. Aí a gente olha nos últimos 20 dias, a gente vê um aumento na tendência de casos, um aumento na tendência de óbitos, né? A curva da taxa de crescimento também demonstrando aquele aumento, só que quando a gente vê a de óbitos, a gente vê que ela não está, que ela está aumentando, mas ela não está, ela está sofrendo mais, e isso muito por causa de tudo isso, mas a variante Delta está aparecendo aqui. Se a gente vê, por exemplo, dá para olhar a Índia também, que foi um país que foi bem, né, foi complicado o que aconteceu, ó. Olha o que ela fez, que é aquilo que também a Mel falou sobre o exponencial. Aí eles fizeram o quê? Eles fizeram uma restrição forte de mobilidade lá, né? O contrário do que eles fizeram antes, né? Que nesse período aqui de janeiro eles fizeram
libera geral, né? Teve festas e um monte de coisa, mobilidade altíssima, eles tiveram a transmissão, fizeram a restrição de mobilidade, agora eles estão tendo queda, e eles têm, né, claro, eles têm uma população absurda, né, ainda, de muita gente, então eles estão com pouca, 4% da população completamente vacinada, e eles estão conseguindo fazer essa redução, muito por causa dessas restrições de mobilidade que eles tiveram que fazer como resposta a isso, né? Então, o que esses gráficos nos mostram? Que ela é, sim, bem forte, né? Olha o que ela consegue fazer.